Esta é uma história de ficção, uma dramatização criada para provocar reflexão sobre família, silêncio e as feridas que o poder e a ambição podem abrir. Quando a porta de vidro da mansão se fechou atrás de Fábio Lacerda, sobrou um silêncio tão pesado que dava para escutar o relógio da sala. A casa inteira parecia um grande cofre de luxo, móveis protetores, corredor polido, ar-condicionado que fungava uma frieza artificial. No quarto do fundo, onde a luz nunca ousava ficar por muito tempo, Dona Benedita segurava uma caneca de café frio com as mãos enrugadas. As veias, como trilhas de rio seco, marcavam a pele que já conhecera o sol do campo mais do que qualquer lâmpada. Ela vinha da roça. A vida tinha ensinado suas mãos a saberem doer e cuidar. Fora do mato, aprendeu a amar um menino que cresceu para ficar com roupas caras e malas maiores que sua própria memória. Agora, sentada na cama alta e molhada de lembranças, Benedita sentia a casa grande como um país onde ela não tinha mais mapa. Carolina Lacerda passou na porta com um sorriso calculado e um tablet cheio de horários. O cuidado que ela oferecia tinha a geometria precisa de uma planilha. Remédios aos horários, troca de lençóis em dias específicos, visitas marcadas e microgestos que afastavam qualquer aproximação sincera. A nora era o tipo de pessoa que organiza a vida alheia como quem monta um inventário, tudo etiquetado, tudo sob controle. Na voz dela havia uma eficiência cortante que, para Benedita, muitas vezes soava como ausência. "Mãe, hoje o médico passou uma alteração. Vai ficar tudo bem, tá?" Carolina falou devagar, como quem explica um manual a alguém que insiste em ler por fora. Havia uma ordem invisível na casa que ninguém nomeava: proteger o patrimônio, manter as aparências, garantir que o filho do agronegócio não precisasse ler mais que balanços e preços do café. A presença de Benedita ali era uma peça que incomodava a montagem perfeita. E a vida, dizia o narrador, tem dessas repetições cruéis. Quanto mais alto o castelo, mais provável que um segredo sepultado lá embaixo comece a empurrar terra para fora. Ninguém percebia direito, mas pequenos ruídos já vinham reclamando atenção. Uma bandeja esquecida com metade do almoço, um frasco de comprimido guardado na gaveta errada. A empregada mais antiga, Dona Rosa, que caminhava pelos fundos como quem ajeita memórias, cruzava os cômodos com olhos que enxergavam além das pompas. Entre xícaras de chá e olhares, ela sabia mais daquela casa do que escondeu por décadas. E havia no ar uma palavra sussurrada uma única vez por Carolina, sem intenção de ser ouvida. Poderá comprometer tudo. Aquilo foi o vislumbre de uma sombra maior. Se essa história fala com você, fica comigo até o fim. E se gosta de narrativas que provocam pensamento, inscreva-se e deixe o like. No primeiro dia em que percebemos que algo estava errado, não havia sirene. Havia uma rotina quebrada. Benedita, sempre madrugadora, começou a esquecer pequenas coisas. O café esfriava, a toalha ficava esticada no banheiro. A confusão ganhou forma quando a idosa passou por 2 episódios em que sua dose de remédio parecia não surtir efeito. Manhãs em que o sono se aprofundou demais, tardes em que ela mal reabria os olhos. Carolina, com sua calma de gelo, repetia que a idade faz isso, que fadiga era natural. Mas o coração de quem a conhecia não se contentava com explicações prontas. Dona Rosa cochichava com Marcos, o jardineiro, nos fundos, e trocava olhares que tinham o peso de quem partilhara uma história, e não sabia mais se deveria mantê-la engasgada. Haveria, dizia ela baixinho, gente capaz de esconder o vento se isso conviesse ao bolso. E foi por esses cochichos que Benedita, numa tarde de vento e cortinas fechadas, ouviu algo que cintilou como uma lâmina na escuridão. Era Carolina, no corredor, falando ao telefone. A casa era grande, mas o segredinho escapou. "Não pode vir agora. Se ele descobrir, perde tudo. Você sabe o preço que a família paga por escândalo?" A voz soou precisa, cortante. Benedita quase deixou a canefa cair. O café se derramou na coberta como se a história já tivesse começado a vazar. Ela ficou com essa frase martelando. Se ele descobrir, perde tudo. No dia seguinte, enquanto Carolina falava com a secretária de Fábio sobre receituários e visitas, Benedita decidiu que era hora de contar. Foi até o escritório do filho com o coração acelerado, calçada nas memórias. A varanda da casa antiga, o cheiro de terra após a chuva, o som dos passos miúdos correndo pela casa de taipa. "Fábio", ela chamou. E a voz dele veio com passos apressados,
com um sorriso de quem chega do aeroporto. O que foi, mãe? Ela tentou explicar. As palavras saíram como quem costura um remendo antigo. Ouvi falar, ouvi Carolina, há coisas, remédio. Fábio franziu a testa, a impaciência leve de quem tem reuniões para a tarde. Mãe, não faça tempestade em copo d'água. A Carol cuida muito bem de você. Sente-se, toma seu chá. Havia uma ternura mecânica no gesto, como quem pressiona um botão para acalmar um sistema. Foi a mesma cena repetida. O filho acreditando no mundo que lhe foi montado. A mãe tentando puxar de volta a história crua que ainda a habitava. Naquelas horas, Benedita percebeu que não bastava dizer que algo estava errado. Precisaria de provas. Precisaria de testemunhas. Flashback, 20 anos atrás. A vida no sítio era outra cadência. O som do galo não era apenas anúncio de dia, era um compasso de existência. Benedita lembrava, com clareza de filme antigo, do cheiro de canjica, da roupa estendida ao vento, do dia em que deu à luz a um menino que chorou com força e que ninguém, naquele momento, quis chamar de problema. Muito pelo contrário, era um milagre entre a dureza. Mas havia olhos que mediam cada passo de uma mãe solteira com desconfiança. Havia vozes que mencionavam circunstâncias indesejadas. O menino nasceu pequeno, franzino, com mãos que pareciam ter nascido prontas para um trabalho duro ou para um carinho que ninguém oferecerá facilmente. A vizinhança, em seus mecanismos, decidiu que era melhor que aquele menino fosse entregue a outros. Um homem que viajava com um grupo, um mostrador de números e truques, apareceu oferecendo um destino diferente, uma vida em que o filho poderia ter comida e proteção, disseram. A decisão foi tomada em um suspiro coletivo de medo e proteção. Benedita, jovem, com o coração em punho, concordou, acreditando que perder um filho para o mundo às vezes era o mesmo que salvá-lo do ostracismo. Prometeram-lhe que o registro diria natimorto. A carta guardada no fundo do baú, quem diria, dizia outra coisa. Era um bilhete que dizia que o pequeno havia sido entregue e que se algum dia fosse encontrado, haveria um sinal, um medalhão, um pequeno presente que só ela reconheceria. Fim do flashback. Esse detalhe, o tal medalhão, era também a chave de um segredo que Benedita ainda carregava no peito. Durante anos ela dormiu com mãos fechadas sobre o vazio, acreditando que tinha feito o que era melhor. Mas o mundo, que é uma máquina de lembrar, volta a pôr peças no mesmo tabuleiro quando menos se espera. O segundo indício veio por quem menos esperavam ouvir. Marcos, o jardineiro, encontrou numa noite de tempestade um homem encolhido perto do portão. Um homem pequeno, de estatura reduzida, que se aquecia com o capuz e tinha olhos que pareciam ler nomes nas fachadas das casas. Era um tipo que, em muitas cidades, seria apenas mais uma figura entre os ambulantes e os artistas de rua. Ele carregava nas mãos um objeto enrolado em um pano, um medalhão antigo, com um símbolo que lembrava o desenho bordado no avental de Benedita. Marcos, que tinha olhos de quem não esquece histórias, levou o homem até a cozinha dos fundos, ofereceu café e o ouviu falar com uma calma que não enganava. "Me chamam Jonas", disse o homem, a voz baixa. "Vim procurando um nome que me disseram ter me dado ao sair do lugar onde nasci." A casa era um mundo onde a presença de um desconhecido pequeno podia abrir portas que estavam fechadas há anos. Para Benedita, foi uma chave girando numa fechadura enferrujada. Quando viu Jonas pela primeira vez, sentiu algo antigo pulsando no peito. Havia ali, no rosto do homem, traços que lembravam a família. O formato do nariz, a inclinação da boca reflexa nas fotos amareladas. Não era só imaginação. Havia tempos em que sangue não se engana na memória. Mas esse aparecimento levava a riscos. Jonas não sabia, ou sabia pouco, do poder das famílias que escondem, e Carolina, quando soube do homem, teve um gesto de quem pressente tempestade. Para ela, que ordenava a propriedade como quem administra um império, a presença daquele anão, termo que o narrador usa apenas por referência ao título, e que na narrativa serve para descrever uma condição física, nunca para diminuir a dignidade, representava uma ameaça concreta, uma reabertura de um passado que poderia questionar a legitimidade dos papéis na família, arranhar contratos e virar manchete. Para Carolina, que havia construído seu lugar à sombra do sucesso de Fábio, qualquer sombra nova que ameaçasse o pedestal merecia ser extirpada. A partir desse encontro, a casa ganhou novos códigos. Carolina passou a controlar as visitas, mudou horários de remédio,
restringiu contatos. Dias em que Benedita acordava mais abatida eram atribuição de fadiga. Noites em que ela gemia foram chamadas de confusão da idade. E o medalhão, encontrado pelos criados, foi colocado dentro de um envelope e levado para um cofre, onde Carolina jurou que nada daquele tipo deveria sair. Houve um terceiro sinal, sutil, mas eficaz. Lúcia, a enfermeira contratada para administrar os remédios, percebeu que algumas embalagens vinham com a tampa trocada. Os frascos, idênticos aos que ela usara durante anos, apareciam com rótulos adaptados, com doses diferentes. Quando perguntou, ouviu que tudo era reorganização, um novo esquema para otimizar o tratamento. Não havia nada nesse ajuste que não pudesse ser explicado, se alguém aceitasse aceitar. Benedita, por sua vez, sentia o mundo afundando-se em areia movediça. Não era só a sensação de cansaço, era a consciência de que algo a abocanhava por dentro. Havia noites em que ela se lembrava do berço feito de pano, do leite derramado, do nome que escolhera. E houve um dia em que ela encontrou, escondido dentro de uma caixa de costura, um papel amarelado com uma letra conhecida. Era a assinatura de uma mulher que já não morava ali. Era um pedaço de verdade que se recusava a ficar enterrado. A presença de Jonas funcionou, para quem o queria ouvir, como um aviso. Ele não pedia dinheiro, não golpeava portas. Ele olhava a casa de longe e voltava para buscar afeto que lhe fora prometido. Para a Benedita foi um retorno. O filho que fora declarado morto tinha rosto e mãos e olhos que a procuravam. Para Carolina foi uma ameaça de perda, de prestígio, de segurança, de tudo o que a vida havia transformado em cálculo. As primeiras conversas entre Jonas e Benedita foram curtas, cheias de cautela. Ele falava da infância nunca vivida, das noites em que aprendeu truques para se manter vivo, das vezes que pensou que talvez houvesse alguém que se lembrasse. Ela, por sua vez, oferecia café, recordava nomes, mostrava fotos com dedos que tremiam. Em uma dessas manhãs, Jonas tirou do bolso o medalhão e o entregou com reverência. Benedita teve um soluço que não era de tristeza somente, era de confirmação. A medalha era o selo de um passado que havia retornado para assinar sua própria verdade. A notícia se espalhou como se fosse vento, mas dentro da mansão seguiu a regra das gavetas bem trancadas. Carolina começou a aumentar o isolamento. Trocou as fechaduras do quarto de Benedita, controlou quem entrava com desculpas de segurança, alterou horários de visita. A casa ganhou mais cortinas e menos vozes. O segredo, porém, já tinha voz própria, e quanto mais se tentava silenciá-lo, mais ele batia nas paredes. Houve uma tentativa de diálogo entre Fábio e Jonas, um encontro marcado sobre a justificativa de resolver mal-entendidos. Fábio ouviu as palavras do homem pequeno, olhou os olhos do outro e sentiu por um instante que o narrador descreve com cuidado uma fissura. Algo ali não era só a história comum de um desempregado buscando identidade. Havia traços, memórias, uma forma que se encaixava. Se você for família, disse Jonas com simplicidade, eu só quero um lugar para me sentar na mesa. Não venho por herança, não venho com mala de advogado. Só quero dizer para minha mãe, eu existi. Fábio, de posicionado dono do mundo, reagiu com uma mistura de curiosidade e medo. Era constrangedor imaginar a vida sendo alargada por uma presença que pedia algo tão simples quanto o reconhecimento. Para Carolina, o pedido de Jonas soou como aviso de que a casa estava prestes a ser rearrumada. Subitamente, as atitudes dela ficaram mais bruscas. A forma de arrumar o comprimido virou aritmética. O doce que Benedita gostava desapareceu sem explicação. As visitas foram canceladas com motivos de agenda. O cuidado, que antes era um disfarce de bondade, passou a ter bordas afiadas. Benedita, que aprendera a aceitar perdas, não se conformava com essa neutralidade manipuladora. Houve ainda uma conversa gravada sem intenção. Maria, a cozinheira, guarda sempre um celular antigo no bolso para anotar receitas, e num desses dias gravou por acaso uma conversa no corredor em que Carolina pedia a alguém do lado de fora, uma voz que a cozinheira não conhecia, que não deixasse a história vazar. A gravação, cheia de ruídos, serviu como peça dramática. Não era prova legal, era evidência de um padrão de comportamento. Quando Maria mostrou o arquivo para Dona Rosa, a velha mulher fechou os olhos como quem revira os próprios ossos. Viu,
disse Rosa, com uma mistura de raiva e medo. Não é só desleixo, é plano. O clima, então, mudou de forma. A cortina virou um pano que escondia cortes. Benedita passou a ouvir passos no corredor que pareciam ter a pressa de quem apaga pegadas. Carolina, por sua vez, ganhou um ar mais tenso, como quem teme uma falha em seu próprio mecanismo de dominação. E veio o momento em que Benedita decidiu agir. Não era coragem bruta, era cansaço de ser ignorada. Ela pegou a gravação no celular da cozinheira, trouxe o medalhão do cofre onde fora guardado e anotou cada detalhe que lembrava do passado. Procurou Fábio outra vez. Era domingo, dia em que as lembranças costumam escoar entre as frestas das janelas. Fábio, por favor, olha isso. Ela mostrou, com mãos que tremiam, o medalhão. Jonas veio. Ele é meu filho. Houve um silêncio longo. O que seguiu foi um raio, um misto de incredulidade e rechaço. Fábio olhou para o objeto como quem olha para um relicário inútil. Mãe, dessas histórias a gente tem aos montes. Não podemos mexer com isso agora. Ele tentou, sem saber, enterrar o assunto com afeto de quem conserta um vaso quebrado com fita adesiva. Dona Benedita saiu da sala com a sensação de que o castelo tinha muito mais térreo do que imaginava. O que ela não sabia era que naquela mesma noite, Carolina planejava um movimento que lhe tiraria o fôlego de surpresa. As ações de Carolina cresceram em sutileza e em frieza. Ela começou a trocar os rótulos dos frascos, um a um. Mudou horários, alegou protocolos novos. Lúcia, que punha remédio com carinho, desconfiou. Perguntou. Carolina respondeu com afeto medido. É só reorganização para a segurança. A enfermeira, atônita, não tinha mais recursos para lutar contra a sistemática da dona da casa. Os pequenos desvios, quando somados, traçaram um mapa de manipulação. Um dia, Benedita acordou sufocada pela sonolência. Quase não levantou. Acordou com a impressão de que algo a comprimira por dentro. Quando abriu os olhos, Carolina estava perto, com uma máscara de conforto. Vai ficar tranquila, mãe, murmurou a nora. Você vai dormir. Eu vou me certificar de que tudo seja calmo. As palavras resvalaram na alma de Benedita como lâminas leves. Havia algo predatório na maneira como Carolina anunciava a calma. A casa ganhava um silêncio novo, denso, com portas que agora se fechavam sozinhas. Benedita sentiu pela primeira vez o medo do frio. O narrador volta a perguntar diretamente ao público, porque essa trama convoca o espectador. Quando alguém que deveria cuidar decide controlar, qual é o limite entre proteção e aprisionamento? O cenário se adensa. Marcos encontra por acaso o envelope com anotações e horários que não coincidiam com o que a médica havia passado. No papel, anotações curtas. 08, reduzir. 14, observar. 20, dormir demais. As palavras pareciam ter sido escritas por mãos que calculavam um efeito, não por médicos que diagnosticam. Essa descoberta é um pequeno estilhaço de verdade. Dona Rosa, invadida pela memória do passado e pela coragem de quem já não tem muito mais a perder, decide falar. Ela chama Jonas para conversar no quintal, onde as mangueiras ainda cheiravam a terra molhada e a honestidade parecia mais possível. Ela conta em voz baixa como as coisas realmente se deram anos atrás, como o bebê foi entregue, como assinaram o documento que dizia natimorto e como, no fundo do baú, havia quem guardasse a promessa de um reencontro. É a confirmação que Benedita precisava. A dor que ela sente ao ouvir a história inteira é como se fosse um membro que reaparece depois de anos. Dói, porque volta a existir. Dona Benedita, então, resolve proteger Jonas. Ela começa a fazer pequenos gestos, deixar um copo de café na varanda para que ele visse que havia alguém do outro lado, sussurrar seu nome quando passava por ele, levar flores do jardim que sempre foram do filho que ela encerrara em segredo. Essas pequenas afirmações de amor se chocam com a lógica de uma casa que prefere encolher problemas. Enquanto isso, Carolina intensifica suas ações. Não só controla remédios, mas procura amarrar a narrativa global. Faz com que a secretária anote um novo histórico médico, pede que médicos mudem horários, convence até alguns funcionários que um pouco mais de rigor era necessário para a segurança da idosa. E no dia em que Benedita encontra, por acaso, um frasco com dose diferente, a confirmação do plano fica mais perto. A tensão cresce como uma mola comprimida. Jonas, percebendo que sua presença incomoda, tenta não fazer barulho,
tenta ser pequeno para não ser ameaça, mas a humanidade dele e a simples verdade de existir é combustível para conflitos maiores. O narrador descreve a vida, então, como um corredor em que as portas se fecham, uma a uma, mas uma delas, a do quarto de Benedita, resiste, tremente, sem conseguir ficar quieta. E foi ali, naquela porta que rangeu, que a narrativa passou a acelerar. Numa quarta tarde, quando a luz do sol caía em faixas pelas paredes, Benedita se preparou para ir à cozinha. Carolina alegou que alguém a acompanharia. A enfermeira Lúcia ofereceu-se com olhos tristes e Benedita, teimosa, recusou. Havia uma urgência que não era física, era de verdade. No quarto, Carolina a observava com a mesma concentração de quem vigia uma tela de controle. Havia na face dela acordos que não querem ser vistos em erro. Benedita sentiu, naquele momento, que se ficasse ali muito tempo, perderia mais que café, perderia a possibilidade de ser ouvida. Aproximou-se do criado mudo, onde guardara a foto do filho desaparecido, e tentou falar. Eu não quero morrer com palavras entaladas, disse com voz firme. Preciso que o Fábio saiba, preciso que alguém ouça Jonas. O que veio depois foi uma cena tão rápida quanto um estalo. Carolina inclinou-se, ostensivamente atenciosa, como quem apoia um travesseiro. Há gestos que dizem mais que mãos. Aquela inclinação era uma promessa de proteção. Mas ao cruzar o quarto, a nora fechou a porta e empurrou Benedita levemente para trás. Ninguém ouviu o som do travesseiro tocando a face, só o som abafado da tentativa de calar algo que gritava. A cena foi breve, insuficiente para ser chamada de crime, suficiente para ser lembrada como um sopro de maldade. Benedita ofegou, lutou por ar, e então a voz de Fábio ecoou do corredor, alto, impaciente. O que está acontecendo aqui? A porta se abriu. Carolina estava atrás dela com a expressão de quem fora pega com as mãos no pote. O tempo, que até então brincava de senhorio na casa, fez uma fresta, e naquele instante, a narrativa encontrou seu ponto de ruptura. O texto para por aqui, mas a tensão não se resolve. A casa, com suas portas e seus segredos, permanece à espera. E quem observa se pergunta: será que a verdade poderá vencer o mecanismo do silêncio? O que custa ouvir um idoso que tenta lembrar? E o que se perde quando preferimos acreditar em assépticas versões do cuidado? O que aconteceu dentro daquele quarto quando a porta se abriu deixou marcas que precisariam ser enfrentadas. Havia frascos a serem conferidos, testemunhas a serem ouvidas e um medalhão na mesa que continuava sendo a prova de um passado que volta. E mais, havia um filho pequeno de corpo e grande em suas razões, Jonas, esperando do lado de fora por um reconhecimento que parecia mais perto e mais perigoso do que jamais estivera. A porta se abriu num estalo seco que pareceu dividir o ar da casa em antes e depois. Fábio entrou, os passos largos, o rosto carregado do cansaço da cidade. Viu a cena num sopro, Caroline recuada, o travesseiro ainda na mão, Benedita com a face contra o lençol, a respiração arrastada. O sangue da casa fez um ruído novo. Não era vermelho, era uma urgência cinzenta, uma ordem de sons que não podia ser ignorada. Fábio empurrou a esposa para o lado num impulso que não era só físico. As feições dela, antes compostas, desfizeram-se num sorriso que tentou ser normal e falhou. Ele ergueu Benedita, chamou por ajuda com voz que não cabia no corpo. Lúcia correu. Maria apareceu pelo corredor com a testa franzida. Marcos já vinha com o rosto lavado de terra nas mãos. Em minutos que pareceram horas, houve um ritual repetido de cuidado. Toalhas úmidas, palavras que tentam chamar alguém de volta, um telefone discando para serviço de emergência. Ninguém falou sobre culpa ainda. A palavra pairou tremendo entre todos. No hospital, entre o branco anestesiado das paredes, os médicos fizeram o que podiam. Oxigênio, exames, verificação de sinais. Benedita voltou a si como quem emerge de um sonho pesado. Abriu os olhos lentamente, procurando uma face amiga. Encontrou o rosto cheio de culpa do filho e a frieza tensa da nora, agora com outra máscara, surpresa fingida. Fábio ficou ali, imóvel, deixando que a indignação e a incredulidade se misturassem. Cada batida do próprio peito fazia-lhe chegar uma pergunta. Por que Caroline? Até que, sem planejar, encontrou no bolso do avental da mãe o medalhão. Era velho, com o brilho gasto do tempo, mas o símbolo gravado fazia-se conhecer como coisa antiga, uma cruz de folhas, como as que ela costurava nos panos de lenha muitos anos atrás. Seria apenas um adereço?
ou prova de algo que ele tivera medo de enfrentar. Enquanto Benedita recebia a alta para observação, a casa voltou a ficar vazia de vozes amigas. Por trás das cortinas, as sombras trabalhavam. Lúcia contou ao filho o que vira: frascos trocados, horários alterados, a maneira como Caroline substituíra rótulos. Maria mostrou a gravação do corredor. A fita, apesar do ruído, guardava a voz da nora pedindo que não deixassem a história vazar. As peças, que antes pareciam isoladas, começaram a formar um desenho que doía de tão claro. Fábio, pela primeira vez, deixou de lado o peso dos compromissos e sentou-se para ouvir. Pediu para ver as anotações que Marcos encontrara. Leu as frases escritas, horários, verbos, uma intencionalidade que se desenhava em pausas. Havia métodos por trás do que parecia acaso. Havia, no papel, a ideia de alguém que planejava uma sonolência permanente como quem planeja uma viagem sem volta. Ele sentiu as paredes fecharem. Era estranho, quase grotesco, perceber que a vida inteira que ele montara, contratos, imagens, a casa limpa como catálogo, repousava sobre decisões que omitiram pessoas. A certeza desconfortável de que se esquecera de perguntar o essencial atrapalhou-o. "Por que você não me contou?" perguntou ele a Carolina, numa voz que tentava não quebrar. Não era apenas a frase, era o abismo que ela abria. Carolina respondeu com frases curtas, medidas como contas. Eu cuidei, fiz o que precisava, pela senhora, pela família. Quando tentou explicar, as palavras caíam em pó. Não havia nela o arrependimento claro nem a defesa inquestionável. Havia o cálculo. Pela família. A expressão soava como justificativa, e justificativa é sempre um espelho frágil. Foi então que Fábio, pela primeira vez, olhou para a ponta da própria vida como se fosse um objeto estranho. Recordou episódios, pequenos gestos de desdém para com a mãe, reuniões adiadas, jantares silenciosos, a própria tolerância com decisões que não questionara. O leitor, sentado na plateia invisível, pôde ver a queda, a imagem do filho rico confrontada com a mãe que saiu da roça para erguer o castelo. Enquanto a casa lidava com os prejuízos imediatos, um movimento mais metódico começou a nascer. Fábio pediu aos funcionários que reunissem tudo o que encontrassem fora do padrão. Lúcia entregou as embalagens trocadas. Marcos trouxe um envelope com anotações. Maria passou a gravação. A administração da casa, que antes tinha a frieza burocrática de um escritório, teve agora que encarar o imprevisto humano. Um responsável pela empresa de saúde contratada foi chamado a dar explicações sobre os protocolos. O contexto ganhou um tom oficial, sem contudo transformar-se em sentença. Eram indícios, não vereditos. No mesmo dia, Jonas, que se mantivera arredio desde sua chegada, voltou ao portão da casa. O anúncio de que Benedita havia sido levada ao hospital o deixou inquieto. Ele apareceu sem combinar, um corpo pequeno demais para sua história. Queria antes de qualquer coisa vê-la, tocá-la. A face dele, marcada por dias ao relento, iluminou-se quando Rosa lhe contou que a dona estava fora de perigo. Jonas, com as mãos nas mangas do casaco, pediu apenas poder falar com Fábio. O encontro foi tenso. Jonas, diante do homem que havia sido criado para medir safras e valores, disse poucas palavras. Se eu venho atrapalhar, saio. Não quero tomar nada além do que me couber. Havia uma dignidade simples na fala dele. Fábio, diante daquele pedido manso, teve uma reação inesperada, uma mistura de culpa e curiosidade. Algo no rosto do homem menor pareceu despertar memórias da própria infância que ele não permitira rememorar. Mas ainda havia perguntas a desfazer. Como provar que Jonas era filho de Benedita? A resposta veio pelo medalhão, por lembranças, por um documento antigo, cujo texto, quando Maria achou o envelope no fundo de um armário, não fora jogado fora. Era uma carta assinada por quem a acompanhara naquela época, um rascunho com notas sobre um acordo, o bebê entregue, a promessa de proteção, o selo do medalhão como marca. Flashback, a noite do registro, 19 anos atrás. Na sala improvisada de uma pequena casa de vila, a jovem Benedita segurava o corpo do recém-nascido com mãos que tremiam tanto de frio quanto de medo. Haviam olhares de gente que se acostumara a decidir pela vida alheia. Um homem anotava num caderno, enquanto o outro preenchia um documento. Será melhor assim, disseram com voz macia, como quem encobre uma dureza. Prometeram a ela que o pequeno teria comida, que não seria abandonado.
Disseram ainda que o registro diria natimorto, para evitar o escândalo. A assinatura foi dada, a carta escrita, e o medalhão entregue como promessa, um símbolo que apenas Benedita reconheceria. O medo, naquela noite, falou mais alto do que a coragem de ser mãe solitária. Fim do flashback. O documento não era prova legal absoluta, mas era para aquele quarteto de pessoas que ainda vivia na casa o suficiente para transformar suspeita em investigação concreta. Fábio chamou um advogado consultivo, não para processos públicos imediatos, mas para entender que passos tomar enquanto a família lidava com o choque. Não havia nas páginas de suas ações a pressa de um escárnio midiático. Havia a necessidade de não deixar que a casa, que já abrigava tantas mentiras veladas, se tornasse o palco de um mecanismo de impunidade. Carolina, diante do conjunto de evidências, foi afastada das funções de cuidado. Não se tratou de uma acusação formal, pelo menos naquele momento, mas de uma medida administrativa, a separação física entre a idosa e a pessoa que exercera controle. A casa, que antes se fechava em torno do que parecia conveniente, abriu-se em hipóteses. O marido, perplexo, teve de ouvir as razões e também a versão de quem se viu acuada, e talvez tomada pelo medo de perder tudo o que construíra. Houve cenas de confronto, o pai de família que se equilibra entre a maneira que o mundo o criou e a delicadeza que a mãe insistia em impor. Fábio caminhou sozinho pelo jardim, parou junto a um pé de jambo que lembrava a infância e deixou que a culpa se assentasse como pó. Sabia que a culpa não era só da esposa. Era de um sistema que permitira que uma mulher idosa vivesse quase prisioneira de um zelo que parecia, com o tempo, ter tomado gosto por controle. A narrativa não precisava condenar sem provas. Preferiu expor a complexidade humana. Carolina, em sua defesa contida, falou de medo. Medo de que a verdade arruinasse contratos, afastasse investidores, colocasse em risco uma vida que tinha sido construída sobre trabalho e imagem. Havia por detrás daquela explicação a lógica de quem aprendeu que reputação equivalia à segurança. Não que isso justificasse o que fizera, a tentativa de calar alguém, a manipulação de remédios, mas dava cor à psicologia do personagem. Uma mulher que passou a acreditar que qualquer sombra no espelho da família poderia se tornar tempestade. Enquanto isso, Benedita, deitada em casa após o episódio, quis apenas a calma de sempre. Queria ideias simples, café no fim da tarde, a visita de Rosa, a presença quieta do filho que se conscientizara tarde demais. Jonas, por sua parte, esperava um gesto mínimo, ser chamado para sentar à mesa, para que a família reconhecesse a existência que lhe fora negada. Não pediu herança, pediu dizer mãe de um jeito que não fosse proibido. A cena do reencontro foi lenta e cheia de cuidado. Fábio, com os olhos vermelhos, convidou Jonas para entrar. Os dois homens se olharam e, sem grandes palavras, marcaram o início de um reordenamento. Havia no gesto a promessa de corrigir, mesmo que o processo fosse tortuoso. Sentaram-se na varanda, e as palavras vieram pequenas, cheias de tremor. Eu só queria saber se a senhora estava bem, disse Jonas. Não quis problema para ninguém. Fábio, com as mãos no joelho, falou que talvez ninguém tivesse ouvido antes. Mãe, me perdoa, eu falhei. Não havia na fala a solução de tudo. Havia o coração aberto que pela primeira vez assumia a responsabilidade. A parte mais dolorosa desse acerto foi a inevitável necessidade de expor o que ocorrera sem transformar tudo num show. Havia medidas a tomar, registro das embalagens trocadas, checagem das receitas, perguntas a médicos que haviam atendido a senhora em nome da casa. Fábio pediu que tudo fosse feito com discrição, não para proteger culpados, mas para não transformar o que era íntimo em espetáculo. Os frascos retirados do armário foram enviados para análise. Lúcia, com as mãos trêmulas, repassou cada um com a sensação de que se tomara por garantida a vida de outra. As análises, num laudo fictício e simplificado para a história, mostraram que algumas preparações contrapuniam-se à prescrição inicial. Doses manipuladas, substâncias em proporções que poderiam aumentar a sonolência. Não se tratava de uma conspiração complexa envolvendo o laboratório, mas de uma alteração local, feita com intenção de mudar a experiência farmacológica. Era, sobretudo, uma intenção de tornar alguém menos presente. Um tipo de apagamento que não deixa marcas externas visíveis, mas que exerce poder. Carolina, confrontada com esses indícios, não negou ter gerenciado medicamentos,
mas disse que sua intenção fora evitar crises e que tudo o que fizera fora para proteger. A confissão ou a justificativa abriu uma discussão maior. Quando o cuidado vira cadeia? Quando um amor calculista se confunde com dano? Essas questões que a família agora precisava responder não cabem em sentenças fáceis. A história ganhou um outro eixo. Não bastava reconstruir a imagem da culpa, era preciso restituir dignidade. Fábio sabia que havia de lidar com a imagem pública e com a reparação íntima. Decidiu afastar Carolina e encerrar o casamento, não mais por espetáculo, mas por necessidade de preservar a mãe. A separação foi tratada com a mesma frieza com que a nora administrara a vida da mãe, sem alarde, com medidas, com logística. Mas para o leitor, percebendo os corações envolvidos, aquilo soou como uma derrota dupla, de ambos em diferentes graus. Jonas nesse período ficou protegido por Rosa e por Maria. As pequenas amizades do quintal amarraram-no. Não havia no reencontro uma promessa de riqueza, mas uma promessa de presença. Ele passou a visitar a casa, a ajudar na horta, a trazer pequenas lembranças da rua, um pão esquecido, um sorriso de menino que aprendeu truques para pedir algo sem suplicar. Aos poucos, a casa ganhou vozes que antes não eram permitidas. O processo de reconstrução levou tempo. Fábio teve de aprender a ouvir. Benedita teve de aprender a confiar. Jonas teve de aprender que não precisava mais provar que existira. E Carolina, por sua vez, foi posta em afastamento. Não foi linchada, foi enfrentada. Recebeu a oportunidade de explicitar suas razões, de buscar ajuda e, quem sabe, de entender até que ponto suas medidas foram fruto de medo ou de cálculo. A narrativa não atira a pedra final. Ela sugere que haverá consequências, internas e externas, que talvez se resolvam de formas mais diversas do que uma sentença única. Houve também quem pedisse desculpas. Rosa chorou de alívio quando Benedita a convidou para ficar mais tempo após a recuperação. Lúcia, envergonhada, pediu perdão por não ter percebido antes. Maria entregou o celular que gravara a frase que mudara tudo. O acúmulo de pequenas confissões era como um reparo em renda, delicado, lento, mas necessário. A cena final de confronto real aconteceu numa reunião curta na sala principal. Estavam ali Fábio, Benedita, Jonas, Rosa e Carolina. Havia um silêncio que mais parecia respeito do que medo. Carolina, com os olhos úmidos, falou pouco. Não justificou o que fez, mas disse que temia demais perder o que já havia alcançado. Falou de uma filha distante, de pressões sociais, de noites acordadas imaginando falências que nunca vieram. Havia falhas nas justificativas. Havia também humanidade. Foi pedido que ela se afastasse e buscasse acompanhamento. Ninguém ali desejava humilhação pública. Todos desejavam reparar. No fim, a decisão tomada por Fábio foi simples no discurso e complexa no íntimo. A mãe permaneceria na casa, segura. Jonas teria permitido o direito de estabelecer laços. Carolina sairia da administração do lar. Era uma solução prática que, ao mesmo tempo, abria feridas e possibilidades. O casamento terminara, mas a família que restou recebeu o chamado de recomeçar. Alguns meses depois, a mansão já não era apenas um catálogo de luxo. Havia mais vozes, mais cheiros do que o ar-condicionado oferecia. Havia café fresco e um canto para Jonas plantar ervas. Benedita passou a acompanhar nas tardes os cravos do jardim. O medalhão ficara num pequeno altar, não como troféu, mas como selo de identidade. Fábio, mais calmo, começou a visitar a mãe com outros olhos, não mais só como herdeiro do patrimônio, mas como filho que aprendeu a ouvir. A conclusão da história é uma costura de perguntas e ações. Nem tudo voltou ao lugar, porque algumas coisas, confiança, tempo, memória, não se recompõem de imediato. Mas houve um passo, o reconhecimento de que a voz de um idoso não deve ser abafada por conveniências. O reencontro com Jonas não trouxe bilhetes de certeza sobre o futuro, mas trouxe, sobretudo, a presença que a memória de Benedita demandara por anos. O narrador, olhando para a plateia invisível, faz a pergunta que fecha a cena e abre a reflexão. Quantas Beneditas estão presas em casas com cortinas fechadas, com rotinas que parecem cuidado, mas que lentamente as apagam? Quantas vozes são consideradas incômodas antes mesmo de se lhes ouvir as palavras? É preciso, conclui a história,
que a escuta seja prática. Escutar não é só aceitar o que nos agrada, é dar atenção quando um idoso insiste em lembrar, é verificar frascos quando algo foge ao padrão, é perguntar por que alguém que cuida se recusa a deixar entrar um visitante. A compaixão exige perguntas, e as perguntas, muitas vezes, salvam vidas. No último quadro da casa, já com o jardim menos perfeito e casas de vizinhos menos indiferentes, Benedita arruma a mesa. Jonas chega com um pão da padaria. Rosa traz uma xícara a mais. Fábio olha pela janela. E há ali um silêncio que agora é caloroso. O som de uma família aprendendo a se proteger da própria pressa. Ao redor do medalhão, a história que durante anos foi enterrada. Respira. Se esta narrativa te tocou, pense em quem você conhece que vive sob o silêncio do cuidado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ouvir é uma forma de proteção. E nos comentários, conte: o que você faria se descobrisse um segredo assim na sua família?